sua Bíblia, no livro de Ruth, capítulo 1. Não é porque é janeiro rosa, e o rosa, normalmente quem usa rosa são as mulheres, né? Que os homens não podem usar, que os homens não podem gostar de rosa. E que a palavra não vai falar com os homens nessa noite, pelo contrário. A palavra vai falar com os homens e as mulheres da igreja. Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1. É um pouquinho extenso, mas nós vamos conseguir, porque nós somos fortes. Diga comigo, eu sou forte. É isso aí. Se a Sá puder colocar aqui, Sá, tem como? Se alguém não tiver com a Bíblia, quiser acompanhar, né? Enquanto isso, eu já vou lendo, tá? Ruth, capítulo 1. Diz assim: e sucedeu, pode ser que a minha versão seja diferente, tá? Vou ler aqui com vocês. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o que de sua mulher Noemi, e o dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso, saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, indo elas, caminhando, para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda o meu ventre mais filhos para que vos sejam por marido? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, eu ainda tivesse filhos? Esperá-los-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido. Não, filhas minhas, que mais amarga me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insiste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar.
Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Que, pois, me chamais de Noemi? O Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, aqui nós acabamos de ler a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue ministrando ao nosso coração por meio do Teu Espírito Santo. Como o Senhor foi com Noemi, como o Senhor foi com Ruth e com toda aquela família. O mesmo Senhor que estava naquele lugar é o mesmo que está neste lugar. Senhor, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor trabalhe com cada um em particular aqui, Senhor. Que se cumpra aqui a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Vamos acompanhar agora o slide. Vou pedir ajuda da Sabrina. Hoje o tema dessa pregação é sobre a bondade de Deus em meio ao sofrimento. A bondade de Deus em meio ao sofrimento. Pode passar, Sá. No primeiro versículo que nós lemos dessa história, uma história bem triste, por sinal, não é uma história alegre, mas uma história triste, porém, com alguns pontos marcantes da bondade de Deus. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa história, conforme nós formos mencionando alguns pontos aqui. O primeiro versículo já chama a atenção, que fala: sucedeu que? E sucedeu que? Eu fiquei pensando, sucedeu, aconteceu, houve um acontecimento na vida daquela família, na vida de Noemi, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos. Eles estavam ali na terra onde eles habitavam, uma terra tranquila, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, tudo na paz. Só que de repente aconteceu, sucedeu-se algo. E algo não muito bom, que foi, próximo, Sá. Houve fome. Eles estavam naquela terra onde eles moravam, onde eles habitavam, porém, eles passaram por um momento de aflição, um momento de fome. E nesse momento de fome, eles tiveram que ter uma atitude. Sabe, queridos, eu já começo a dizer aqui coisas que o Espírito Santo já foi ministrando no meu coração para ministrar com a sua vida. Existem situações na nossa vida, existem momentos na nossa vida que não são fáceis de passar, mas nós precisamos entender que Deus não perde o controle de nada. Ele está sempre olhando para cada um de nós. Ele está sempre com seus olhos atentos, ele está sempre com as suas mãos estendidas, e ali sobre a família de Noemi não foi diferente. E então, eles tomam uma atitude com relação a esse ponto que eles estão passando, esse momento difícil, essa situação, essa circunstância contrária, esse momento de sofrimento. Porque a fome também é um sofrimento. Se você não tem alimento, você pode chegar à morte. Então, queridos, foi o primeiro sofrimento que essa família começou a enfrentar ali. Um momento de fome, de escassez. Só que eles tiveram uma atitude. Diga para essa pessoa que está do seu lado: tenha uma atitude. Está sofrendo? Tenha uma atitude. Sabe, na hora que a gente está passando por sofrimento, não adianta chorar, ficar chorando, se lamentando e não tomar uma atitude. Você pode chorar? Pode chorar. Pode se lamentar? Pode se lamentar. Pode orar? Pode clamar. Isso faz parte. Porém, chega um tempo que você precisa ter uma atitude. E essa família, então, tem uma atitude
diante dessa situação difícil, diante desse sofrimento. Eles saem da sua terra, eles abrem mão da sua comodidade, né? Da zona de conforto, vamos falar assim, onde eles estavam bem estabilizados ali, mas que, infelizmente, se eles continuassem ali, poderia dar ruim, como dizem muitas pessoas, né? Na linguagem de hoje. Então, eles decidem sair. E o interessante é que sai toda a família junto. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Por quê? Porque no momento de sofrimento, é tão bom quando tem alguém junto com a gente. Quando tem alguém que dá a mão e fala, bora lá, bora junto. Vamos lutar juntos, vamos vencer juntos. Vamos sair dessa situação junto. E ali, então, eu vejo um relato de uma família que estava unida em amor, saindo juntos daquela situação. É fato que eles não sabiam o que iam encontrar pela frente, mas eles se uniram e foram. Partiram daquela terra onde eles habitavam e foram pelos campos de Moabe. Até encontrar um lugar seguro, um lugar tranquilo para que eles ficassem. E aqui começa a dizer que Noemi estava então ali, junto com o seu esposo, Elimeleque, seus filhos. Era uma família de pai, mãe, filhos, uma família completa. Só que no versículo 3 acontece mais uma situação. Morreu Elimeleque. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus filhos. Talvez nós podemos pensar assim, puxa vida, eles saíram da terra para não morrer e acabaram morrendo. Alguém morreu, né? E então ali, Noemi começa a viver um sofrimento maior do que ela já tinha passado, que foi a fome. Abrir mão da sua casa, abrir mão da sua terra. Seus filhos passam a sofrer o luto de perder um pai. E o pai, ele tem uma figura muito importante na família. Ele é uma estrutura muito forte na família. Ele é o mantenedor da família. E então, fica presente naquela família o luto, a tristeza, a angústia de uma perda tão profunda, que é o luto. Quantos de vocês já passaram pelo luto aqui? É muito difícil. É muito difícil. E então eles estão ali, eu acredito que se lamentando, chorando, angustiados, tristes, inconformados. Podem até estar se questionando por que passar por tanto sofrimento. Já saíram da terra, abriram mão da sua casa, do seu conforto, da sua segurança. Vamos falar, muitas vezes a gente acha que a nossa casa é o lugar mais seguro de se estar, né? E, de fato, é um lugar seguro para nós, é um lugar onde nós encontramos o consolo, o aconchego, é um lugar confortável. Mas eles perdem esse lugar e logo já perdem o esposo e o pai. E o luto entra nesse lar, o luto entra nessa família. E então os filhos de Ruth, os filhos de Noemi, eles tomam uma decisão e eles vão procurar mulheres para eles, esposas para eles. E diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Eu achei interessante que uma chamava órfã, mas com certeza não era órfã, né? Só para descontrair um pouquinho. E então olha como que Deus faz as coisas. Às vezes a gente não entende o agir de Deus, irmãos. Mas Deus está trabalhando. Deus está se movimentando. Nas situações mais difíceis, Deus está agindo. Deus não para de trabalhar. E ela acabou de perder praticamente o seu esposo, né? Aqui não fala o tempo que durou o luto. Mas ela perde o esposo, os filhos perdem o seu pai e vem agregando na família 2 pessoas.
Perdeu quantas pessoas? Uma pessoa. E vieram 2 pessoas. Sabe, eu vejo aqui não uma substituição, porque isso é impossível. Mas eu vejo aqui um conforto de Deus nessa somatória de família aqui. O Senhor traz o quê? 2 mulheres para agregar essa família. Olha que coisa mais linda. Porque normalmente não é que o homem não sofra, o homem sofre. Mas para uma mulher, a dor é algo muito forte da separação. O homem também sofre. Está aqui o testemunho do meu pai, né, pai? Acredito que tem muitas pessoas aqui que sabem do que eu estou falando. Sofre, mas a mulher ela tem uma intensidade porque assim, ela sabe que ela podia se apoiar ali no seu esposo e agora ela não tem mais ele. Os filhos também sofrem porque o pai não está presente. O pai é uma referência. O pai tem um papel de suma importância dentro de um lar. Mas os filhos, eles continuam vivendo a sua vida. Noemi continua vivendo a sua vida, tentando lutar, continua caminhando. E aqui vai dizer que depois de 10 anos, depois que aconteceu dos filhos se aproximarem, conhecerem suas esposas, eles não tiveram filhos, porque aqui não menciona filhos. Mas depois de 10 anos, acontece mais uma situação. Morreu os filhos de Noemi. Quanto sofrimento, irmãos. Quanto sofrimento nessa casa, quanto sofrimento nessa família. Quanta dor, quanto lamento, quanta tristeza envolta em toda essa situação familiar. Mas, quando ela perde os seus filhos, existe sim todo o choro, todo o lamento, toda a dor. Eu quero dizer para você que a gente não pode desmerecer a dor de ninguém e nem mensurar o tamanho das dores. Existem dores que só quem está vivendo sabe o quanto dói. Não tem como eu falar assim, que uma dor de um luto é diferente de uma dor de uma outra situação. Porque só quem está vivendo sabe o que ela está sentindo. Então, nós temos que olhar com misericórdia para as dores do nosso próximo, para os sofrimentos alheios. Porque quando nós temos esse cuidado, nós estamos nos fortalecendo, estamos nos moldando ao amor de Deus. Porque o amor do Senhor lança fora todo medo, o amor do Senhor é algo tão fantástico que ele nos fortalece, ele nos enche, ele nos dá força quando não tem força, quando não há mais solução, quando perde-se a esperança. Eu vejo aqui uma família desesperançada, uma família que foi tendo perdas e perdas. E hoje, em especial, eu quero focar muito a vida de Noemi nessa história, trazendo o sofrimento e a bondade de Deus nessa caminhada, nessa trajetória da vida de Noemi e sua família. Noemi, ela saiu da sua casa, mas a bondade de Deus está bem clara, que ela não saiu sozinha. Então, a gente vê o amor de Deus ali, o cuidado de Deus com ela. Porque Deus está no nosso futuro, queridos. Deus já sabe lá na frente o que vai acontecer. Nós estamos aqui, Deus já está lá. Deus já sabia o que ela ia passar. E então ela sai com a sua família. E ela perde o seu esposo nessa caminhada, nesse momento. Ela perde seu esposo. Os filhos perdem os seus pais. Logo, após 10 anos, ela perde os seus filhos. Eu fico imaginando o coração dessa mulher, como não ficou. A vida dessa mulher. Essa mulher perdeu todo o sentido, todo o gosto pela vida, toda a alegria, sabe? Todo o vigor. Porque quando as coisas difíceis vêm e a gente não consegue suportar, a gente vai perdendo a força, a alegria, o ânimo. Mas o Senhor, que é bondoso e misericordioso, está aqui para nos animar, para nos fortalecer, para nos pôr de pé. E o mesmo Senhor que está aqui estava com Noemi. Porque nós começamos a ver de uma ótica
que ela não conseguia enxergar. Porque quando a gente está passando pelo momento do sofrimento, a gente não consegue ver as coisas como devemos. Nós perdemos o chão, nós perdemos a visão, nós perdemos totalmente o rumo das coisas. Eu acho que Noemi ficou se perguntando: o que eu vou fazer agora? O que vai ser da minha vida? Como vai ser daqui para frente? Eu não tenho mais ninguém, não tenho marido, não tenho filho. E ela estava nessa indagação, eu me coloco no lugar dela, porque eu faria essas perguntas. E eu não conseguiria olhar para o lado naquele momento, eu iria olhar para a situação. Porque é isso que acontece com a gente. A gente se prende na situação difícil. E a gente se esquece que nós não estamos sozinhos nas situações difíceis. Sabe, muitas vezes a gente acha que Deus não trabalha no sofrimento, que sofrimento não tem nada a ver com Deus trabalhando nas nossas vidas. Deus não quer te ver sofrer, mas Deus trabalha no sofrimento. Então, guarde bem isso. Deus não quer nos ver sofrer, mas Ele trabalha no sofrimento. E Ele permite o sofrimento. Porque Ele disse, e Ele diz na sua palavra, que no mundo nós teríamos aflições, mas eram para nós termos o quê? Bom ânimo. Bom ânimo, porque nós venceríamos o mundo. Nós venceríamos as situações difíceis. E nós não estamos sozinhos. Graças a Deus por isso. Eu e você não estamos sozinhos nas nossas dificuldades. Só estamos sozinhos se quisermos. Se quisermos resolver as coisas da nossa forma, da nossa maneira, nós estaremos sozinhos e perdidos. Mas se nós realmente buscarmos o Senhor, ao Deus da bondade, nos achegarmos a Ele, nos momentos mais difíceis, Ele está pronto para nos acalentar, para nos abençoar, para derramar o seu amor. E Ele estava presente naquela situação. Ele não saiu daquela situação e deixou Noemi ali. Ele não sai da nossa vida e deixa a gente sofrendo, chorando, e não está nem aí para nós, queridos. Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você luta para conquistar, Ele sabe o esforço que você tem feito, Ele sabe as suas guerras, Ele sabe quem é você melhor do que eu. E então, Noemi não foi capaz de olhar à sua volta e ainda enxergar que havia 2 pessoas com ela, suas 2 noras. E quando ela percebeu que haviam essas 2 pessoas, ela teve uma atitude. Próximo, Sabrina. Uma mulher que perdeu tanta coisa, na hora que ela poderia ficar com alguma coisa, o que ela faz? Ela abre mão. Ela abre mão. Ela decide dizer para suas noras irem embora. Voltarem para suas casas. Eu posso ver de 2 óticas aqui. Eu posso enxergar aqui de 2 maneiras. Uma, o medo de perder as noras. Porque já estava perdendo tanta coisa, tantas pessoas importantes, tantas vidas significativas para ela na sua história, que ela não estava disposta a perder mais 2. Ou eu vejo a ótica de que ela estava realmente se sentindo na direção de liberar as filhas, as suas noras, que ela chamava de filhas. Que coisa linda, né? As filhas, para viverem suas vidas e ainda conquistarem seus objetivos, porque ela não poderia prender essas pessoas com ela, por mais que ela amasse tanto as suas noras. Porque aqui nós vemos um grande amor de sogra e nora, tanto ao ponto de chamar de filhas e não de noras. E então ela diz para suas noras: volte para suas casas, volta para sua família. Aqui não vai ter mais o que oferecer para vocês. Não tenho mais filhos, não vou poder ter netos, não vou gerar mais filhos. Então volte a viver a vida de vocês. Volte. É como se ela dissesse: volte a sonhar. Porque foi perdido o sonho lá atrás para essas noras. E foi muito difícil esse momento também, porque é um momento de separação. Quando a gente tem afeto com uma pessoa e a gente tem que se separar, também gera um sofrimento.
Porque existe um elo, existe uma ligação, existe uma cumplicidade, existe um sentimento ali. E é difícil você abrir mão disso, tomar essa decisão. Mas ela não poderia ser egoísta de tal ponto de falar, não, fica comigo, vocês me pertencem. Porque ela sabia que as noras não pertenciam a ela. E ela libera as noras dela. Noemi, então, libera. Porém, tem uma nora que não vai. Tem uma nora que não vai. Tem uma que vai. Mas ela não está errada de ir. Porque ela pode ter essa iniciativa de sair e ir. A sogra liberou. E a sogra, além de liberar, abençoou. Olha que benção. Porque eu amava as suas noras. Órfã foi. Por isso que eu falei que órfã não era órfã. Porque se ela foi, ela tinha para onde ir. Né? Mas só que Ruth ficou. Ruth ficou e Noemi não gostou nem um pouco que Ruth decidiu ficar. E eu fico imaginando as duas num pé de guerra. Porque Noemi fala, vai embora. E Ruth, não, mas eu vou ficar. Vai embora, não, mas eu quero ficar com a senhora. Mas não tem mais nada, mas eu vou ficar com a senhora. Eu não estou pedindo nada para a senhora, eu só quero ficar. Mas eu não sei nem o que vai ser da minha vida, minha filha. Não sei nem o que vai acontecer comigo. Já aconteceu tantas coisas que eu não tenho mais nem o que pensar, o que vislumbrar, o que sonhar, o que acreditar. Como que você quer ficar com uma pessoa que não tem nem força para continuar? Você não merece isso. Segue teu caminho, segue teu rumo. Sabe? Na hora do sofrimento, a gente não quer muita gente por perto, sabe? A gente quer resolver no nosso cantinho, no nosso secreto. É importante, sim, é muito bom ter o momento do secreto, mas é bom ter alguém para nos ajudar. Mas tem que ser as pessoas certas na hora certa. E Deus coloca as pessoas certas na hora certa. E a bondade de Deus é tão grande, tão imensa, que Ruth decide falar para Noemi, não, eu vou, onde tu for, eu vou. Se tu sentar, eu sento. Se tu deitar, eu deito. Se tu comer, eu como. Se não comer, também não como. Mas eu vou estar contigo. Aonde tu fores, irei. Onde tu repousares, repousarei. Pode pôr o próximo, sabe? E aí elas estão lá naquela confusão toda, e chega uma hora que não tem jeito. Quando a gente ama muito uma pessoa e quer ficar com ela, o amor fala mais alto. E então, Noemi entendeu que Ruth amava de fato, que não ia ter jeito. Era o chicletinho da Noemi. Grudou e não largava mais. Mas Ruth, ela teve uma atitude tão linda que eu vejo o próprio Deus aqui, queridos. Se nós trouxermos aqui a luz da palavra, foi algo que o Espírito Santo falou. Olha as coisas que ela disse para Noemi. Ela disse assim, ó, no versículo 15, vamos ver 16. Diz assim, disse, porém, Ruth, não me enches para que te abandone. Quem que não nos abandona? Deus. Sabe, na hora do sofrimento, a gente se sente abandonado, se sente deixado de lado. Mas aqui está dizendo que, o Senhor está dizendo para nós essa noite, não fique pensando que eu te abandonei. Não fica pensando que eu não estou vendo o seu sofrimento. E não peça para que eu vá embora. Mas me chama para perto, porque eu não te abandonarei. Deixe de seguir. Aqui mostra que o Senhor também quer estar lado a lado conosco, a todos os momentos, seguindo junto conosco, aonde nós formos. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde você for, o Senhor vai com você. Se você entrar, Ele entra. Se você sair, Ele sai. Ele está contigo. Onde quer que pousares, o Senhor é o nosso repouso. O Senhor é o nosso descanso. Nos momentos difíceis, existe um lugar onde nós encontramos o descanso, que é na presença dEle. É nele que está o nosso descanso. O teu povo é o meu povo. Quem é o povo de Deus? Quem é o teu povo? O teu povo somos nós. Nós somos povo, o povo de Deus. E o teu Deus é o meu Deus. O nosso Deus está aqui. E Ele está vendo o que cada um está passando. Ele sabe exatamente
os momentos difíceis que enfrentamos. Onde quer que morreres, morrerei eu. Ela disse para sua sogra que onde a sogra morresse, ela morreria também. Quem morreu por você? Jesus já morreu. E hoje nós morremos por amor a Ele. Hoje nós morremos, hoje nós enfrentamos as adversidades porque Ele também passou pelo sofrimento. E Ele morreu morte de cruz. Sabe, na hora que Jesus estava levando aquela cruz, Ele não parou de caminhar no momento difícil, no momento de dor, no momento de angústia. Pelo contrário, Ele carregava a cruz e continuava caminhando. Porque Ele tinha um objetivo, Ele tinha algo a ser concluído. Pode ser que agora está tudo difícil, está tudo sem sentido, mas continua caminhando, porque você vai chegar no objetivo. Sabe, não acabou a história ainda. Não acabou a história ainda. O sofrimento é um sentimento de um momento vivenciado, mas não é uma determinante da nossa vida. O sofrimento não vai determinar o que vai acontecer na sua vida. O que determina o que vai acontecer na sua vida é a sua decisão diante do sofrimento, seu posicionamento diante do sofrimento. Porque sofrer, vamos sofrer, mas também haverá dias de alegria, haverá dias de renovo, haverá dias de novo, haverá dias de mudança. E olha, a Noemi, por conta do sofrimento, sabe o que aconteceu com ela? Ela perdeu a identidade dela. Sabe o que é perder a identidade? É quando a gente está passando uma luta tão grande que a gente já não sabe nem quem mais a gente é. Já não sei mais quem sou, para onde vou, o que acontecerá, o que será de minha vida. E ela estava num sofrimento tão grande, numa amargura tão grande, que ela se fechou de uma maneira que ela não queria nem mais ouvir falar do nome dela. Porque o nome dela remetia à história dela, passada. E ela não queria encarar o passado. Ela não queria encarar a dor. E a dor é uma coisa que tem que ser encarada. Por mais difícil que seja, infelizmente, temos que encarar a dor. Enfrentar a dor. Porque a dor, ela vai existir. O que vai acontecer de mudança é a nossa atitude diante dela. Próximo. Deixa aí mesmo. E aí ela se fechou para a cura e abriu para a amargura. Foi isso que ela fez. Porque ela não estava entendendo o que Deus estava fazendo na vida dela. Quando ela volta com a sua nora para a sua terra, é uma nova história que estava acontecendo ali já. Mas ela não estava entendendo. Porque ela estava carregando o quê? O passado para o presente. O que foi, já foi. Para você e eu vivermos uma nova história, a gente precisa enfrentar as dificuldades e prosseguir para o que está proposto para nós, porque a história ainda não acabou. A história só está começando. Ela sempre vai estar começando, até que o Senhor volte. Porque nós vamos estar passando momentos difíceis e momentos de alegrias. Momentos difíceis e momentos de alegrias. Mas a bondade do Senhor nos seguirão todos os dias. Todos os dias. Próximo. Eu quero que você leia comigo na sua Bíblia. Diz assim, no versículo 22. Assim, Noemi voltou e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Elas voltaram no princípio de uma colheita. Elas voltaram num tempo de festa. Elas voltaram num tempo de alegria. Elas voltaram num tempo de fartura. Olha a mão de Deus na história de Noemi. Noemi saiu da mesma terra com fome. E ela volta na mesma terra
com fartura, com provisão, com cura, com bênção de Deus, com abundância do Senhor. Passou muito sofrimento, porque essa é a história dela. Como eu e você temos a nossa história. E ela, por um tempo, ainda disse bem assim: o Senhor me fez sair daqui cheia e me fez voltar vazia. Ela colocou a culpa em Deus a todo tempo, porque ela estava tão angustiada, queridos, tão triste, tão triste. Ela não via o amor de Deus, ela só via como se Deus estivesse reprovando ela, amaldiçoando ela, a família dela. Ela só via as coisas ruins. Mas eu quero dizer que o sofrimento, ele não é de todo ruim. O sofrimento nos aperfeiçoa, o sofrimento nos leva para mais perto de Deus, o sofrimento nos leva a ter experiências com Deus, o sofrimento nos forma cada vez mais parecidos com Ele, porque Ele sofreu, Ele abriu mão da sua glória para sofrer por mim e por você. Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é padecer, só que ao mesmo tempo que Ele sabe o que é sofrer e o que é padecer, Ele levou naquela cruz todo o sofrimento. Então, Ele é cura para nós. Ele é cura para as nossas dores. Ele é cura para as nossas dificuldades e adversidades. E Ele estará conosco todos os dias, porque Ele disse, na sua palavra, eu voltarei, mas enviarei o outro. Quem é o outro? O Espírito Santo, o Consolador, o Fortalecedor, aquele que guia, aquele que mostra o caminho, aquele que faz uma coisa nova. Aquele que, em meio ao sofrimento, é capaz de trazer uma coisa nova, um renovo, escrever uma nova história numa folha em branco. Mas o que depende de nós? Abrirmos mão das coisas que já passaram. Abrirmos mãos de sentimentos passados. Abrirmos mãos de histórias passadas que já não tem mais retorno. Abrir mão daquilo que ficou para trás e seguir. É bem certo que nós não vamos esquecer as pessoas que perdemos ou as coisas que perdemos. Porque aqui nós estamos falando de perdas de pessoas, mas existem perdas de bens materiais, existem perdas de trabalho, existem perdas de saúde, existem perdas de tantas coisas. Mas nós temos aqui tantas bênçãos que nós temos olhado nessa igreja. O nosso pastor é uma pessoa de referência, de bênção, de uma nova história na saúde. Mas ele perdeu alguns momentos da sua saúde. Mas nem por isso ele desanimou. Ele sofreu, mas o Senhor restaurou. O Senhor deu a ele uma nova oportunidade. Essa é a história do nosso pastor. E como Ruth e Noemi, eu tenho uma história também. E eu vou fechar falando dela. Para quem não sabe. Conforme eu estava preparando essa palavra, eu lembrei muito dessa história. Eu tenho uma história de Ruth e Noemi. Eu não ia falar sobre isso, mas à tarde, quando eu estava orando, o Senhor falou, fala sobre isso também, porque muitos não sabem. A minha Noemi é a minha sogra, Ercília. E eu fui a Ruth dela. Por que eu estou dizendo isso? Porque a minha sogra, para quem não sabe, ela foi como uma mãe para mim. Ela me tratou muito bem. E é interessante que ela me chamava de filha. Na verdade, uma fia, né, amor? Fia. E aonde eu via ela ficar, fia, não sei o quê, fia, não sei o que lá, fia, não sei o quê. E a minha sogra, queridos, a gente sempre teve uma boa relação de nora e sogra. Mas a minha sogra ficou muito doente. A minha sogra teve câncer, e não foi só um, ela teve vários cânceres. Só que chegou um momento de tanto sofrimento, que eu já não aguentava mais ver aquela situação dela e ver a situação dos filhos sofrendo, toda aquela família, por isso que eu falo, todos sofrem, todos envolvidos ali, e não fazer nada. Eu achava que eu tinha que fazer mais, e foi quando eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de sair do meu trabalho para cuidar dela. Eu estou contando isso para a honra e glória do Senhor e para vocês entenderem a bondade e misericórdia do Senhor. E eu estava bem no meu trabalho, gostava do que eu fazia, mas eu decidi, por amor à minha sogra, mas por amor ao meu esposo também,
a abrir mão de tudo para ficar com ela, para cuidar dela. Eu nem sabia quanto tempo seria isso que eu ia ficar, mas eu ia ficar até o fim. Eu sempre tive isso comigo. E ela foi ficando muito doente, e era interessante que ela só gostava de ficar comigo. Quando os médicos iam lá visitá-la, cadê minha nora? Cadê minha nora? Se eu não estivesse perto, ela já ficava desesperada. Então, a gente tinha um elo tão grande, e eu cuidei dela. Muitas pessoas falam assim, você não tem filho? Você não tem desejo de ser mãe? Né? Eu não tenho filho e não tenho desejo de ser mãe. Amo criança, não tenho nada contra criança, não tenho trauma nenhum, não tenho problema nenhum, só não desejo ser mãe. Mas eu tive a oportunidade de ser um pouco mãe da minha sogra. Eu dava banho nela, eu trocava ela, eu cuidei dela como um bebê, porque é assim que ela ficou na minha mão. E ali, nesse tempo de cuidado, o Senhor foi trabalhando a sua bondade, a sua misericórdia, a sua força. Houve muito choro, houve muita angústia. Tinha momentos que era muito difícil, tinha coisas que eu não sabia fazer. Olhando na questão médica e a Tamira aqui como referência de enfermeira, mas eu aprendi com o Senhor, Ele foi me dando habilidade, eu fui fazendo. Inclusive, os enfermeiros iam lá e falavam, mas como você sabe fazer isso? É sabedoria do alto. E foi fluindo. E para fechar, queridos, resumidamente, porque dá para escrever um livro, se eu quiser, essa história. Eu lembro do dia que ela disse para mim assim, já não tinha quase nem voz mais para falar. Ela estava bem fraquinha. Ela falava assim, filha, como que eu faço? Aí eu chegava bem pertinho e falava assim, como a senhora faz o quê, dona Ercília? Ela falou assim, como que eu faço quando Jesus vier me buscar? Porque eu não quero estar sozinha. Aí é difícil. Aí eu falei assim, aí Sidney, eu falei que eu não ia chorar, né, Sidney? Aí eu falei assim, não, com toda a força dentro de mim, eu não chorei, né? Deus dá até força pra gente na hora. E eu falei assim, pode ficar tranquila, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui com a senhora. Olha o que eu falei. Eu vou estar aqui com a senhora quando Jesus te levar. E eu lembro que a gente fazia um revezamento, né? Porque era muito cansativo, é difícil. E era um dia que eu não ia ficar com ela esse dia. E eu lembro que eu acordei e, de repente, eu acendi a luz do meu quarto e deu aquele estouro na luz. O Espírito Santo falou para mim assim, corre na casa da sua sogra. Só falou isso. Aí eu falei, então eu vou pegar o ônibus e vou descer, porque eu morava aqui perto. Vou pegar o ônibus e vou descer. O Espírito Santo falou assim, não dá tempo, pede para sua mãe vir te buscar. Eu lembro que eu liguei para minha mãe foi correndo me buscar, me levou para a casa da minha sogra. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, a minha mãe pegou, entrou, abraçou ela, assim. Minha mãe chorou. Minha mãe sentiu algo naquele dia. Ela não me falou nada, mas ela sentiu. Eu sei que ela sentiu. E aí ela falou, mãe vai descer, você fica aí, qualquer coisa, você chama a mãe. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, troquei minha sogra, mas eu estava tão assim acostumada a tocar, a cuidar, que eu não prestei tanta atenção. E por um momento eu troquei ela e eu percebi que ela estava bem inchada, barriguinha inchada. E aí eu percebi que a respiração dela estava bem lenta, diminuindo. Aí eu comecei a lembrar do que ela me falou. Aí eu falei assim, eu vou ligar para o Júlio. Só pensava em ligar para o Júlio. Porque ela tinha me dito assim, se eu estiver morrendo, não me leva para o hospital. Não me leva. Só que na hora você não vai fazer isso. Você vai ligar para a ambulância, não tem jeito. E eu liguei, irmãos. Eu liguei para as ambulâncias, mas eu não conseguia contato com nenhuma ambulância. Não consegui. Só que aí eu já liguei para o Júlio também. Falei para ele, amor, corre aqui, na casa de sua mãe e tal. Ele veio. Irmãos, foi a hora que o Júlio entrou no quarto. Ela deu o último suspiro da vida dela. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Que quando a bondade de Deus está conosco, Ele nos dá força
para suportar as dificuldades, os sofrimentos. E logo após isso, não demorou um ano, né, amor? Eu perdi minha mãe. A minha mãe não estava doente. Ela dormiu. No outro dia, já não estava mais acordada. Depois de 2 anos, eu perdi meu cunhado. E depois de 2 anos, no mesmo ano, o meu sogro. Então, queridos, essa história não aconteceu só com a Noemi. Acontece com todos nós. Mas o sofrimento, ele nos fortalece. Ele nos aperfeiçoa. E da mesma maneira que Noemi perdeu tanta coisa, meu pai perdeu uma esposa e Deus deu outra esposa, com muitos filhos, que são como irmãos. Então, assim, o Senhor vai curando as nossas vidas. Ele não substitui nada nem ninguém, mas Ele cura. Ele pode curar. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero chamar o grupo de louvor. Sabe, existem sofrimentos que a gente passa, que a gente sabe que vai ter que passar aquele sofrimento. Quando é uma doença, quando é algo que não tem jeito mais, não tem mais o que fazer. A gente orou muito pela minha sogra, a gente cria, sempre creu. E eu creio que Deus curou ela. Que Deus tem a forma dele de trabalhar. Nós não podíamos segurar o meu cunhado. Nós não podíamos segurar nenhuma situação. Eu não podia segurar minha mãe aqui. Mas foi uma dor que eu não estava esperando. E foi muito forte. Foi muito intensa e foi muito perto de uma perda tão dolorosa anterior. E realmente, o que nos sustenta em meio às adversidades é o Espírito Santo. É a força do Espírito Santo. E Ele está neste lugar. E não existe sofrimento que Ele não possa entrar e tocar com a sua bondade. Você não está sozinho e nunca vai estar. Eu não quero que você pense que eu trouxe essa palavra para trazer um peso de sofrimento, não. Estou trazendo essa palavra para trazer alívio ao sofrimento. Para dizer que somos humanos e enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a enfrentar muitas adversidades. Mas em todas elas, somos mais do que vencedores, amém? Todas elas podemos testificar o amor de Deus. Hoje a minha sogra está com o pai. Hoje a minha mãe está com o pai. O meu sogro, eu creio que está lá. O meu cunhado também. Porque todos conheciam a verdade. Todos tiveram a oportunidade de caminhar no caminho de Deus e da sua vontade. A minha mãe me fez uma mulher forte. Uma menina de fé. E foi essa fé que me sustentou, que me manteve de pé para ajudar a minha sogra e para suportar a despedida quando ela se foi. Use a tua fé nessa noite. Não se prenda às adversidades, mas se entregue ao refrigério do Senhor. A palavra do Senhor diz que nem a morte, nem as tribulações, nem as angústias, nada poderá nos separar do amor do Senhor. Nenhuma adversidade é maior do que o amor do Senhor. Nenhuma dor é maior do que o seu amor.
Comece a agradecer a Ele pela bondade dEle na sua vida. Só o fato de você estar aqui já é a bondade dEle reinando. Nós cremos em Ti que Tu és o Deus que está conosco a todo tempo e fora de tempo. Aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com seus molhos nas mãos, alegres, cantando, adorando, glorificando, porque há tempo para todas as coisas. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se alegrar, tempo de se regozijar. Tempo de conquistar, tempo de renovo. Senhor, em nome de Jesus, eu libero, Senhor, renovo sobre o seu povo. Libero um novo tempo sobre a sua casa. Libero cura sobre este lugar. Cura na ferida da alma, Senhor. Que toda amargura seja retirada e colocada no lugar. O seu amor. Não importa o que foi perdido. O que importa é o que vai ser escrito a partir de hoje. Oh, Senhor, estamos iniciando sim um novo ano. Mas em Ti todas as coisas se fazem novas. Todos os dias o Senhor renova as nossas forças. Pela sua misericórdia, Senhor, que a nossa fé continue firmada em Ti, Senhor, e que nós possamos olhar sempre para Ti e confiar e acreditar que haja o que houver, a sua bondade nos seguirá todos os dias, até que o Senhor venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele está contigo até que Ele venha, até que Ele venha. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Não existe vazio que Ele não preencha. E nessa noite eu só quero fazer um apelo antes de entregar a palavra. Se você ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero dizer que esta é a noite do qual Ele está neste lugar, com a sua bondade e misericórdia estendida, e o seu plano de salvação, de uma nova história para você. Se você deseja aceitá-lo como Senhor e Salvador, que você possa levantar as suas mãos aos céus e que você possa se entregar a Ele nessa noite, para que Ele possa conduzir a sua vida. Tem alguém aqui que ouviu essa palavra, que sente um vazio dentro de si, um vazio de perdas, de dores e que nada preenche e quer aceitar a Jesus? Hoje Ele te chama. Porque Ele é capaz de preencher esse vazio, escrever uma nova história. Amém? Aleluia. Você pode se assentar aplaudindo ao Senhor mais uma vez em nome de Jesus.